Oi, Luísa Cisterna com vocês. Hoje vou responder a uma pergunta que sempre me fazem. Como eu tenho ideia para escrever um livro? Ou um conto, um romance completo, uma série, o que for. Realmente, essa é uma pergunta muito importante. E assim, eu vou te dar algumas dicas de como você faz, tá bom? Em primeiro lugar, pense no gênero. Qual é o gênero com que você mais se identifica? Talvez seja aquele gênero que você mais lê. É fantasia? É suspense? É mistério? É romance? Qual é o seu gênero preferido? Mas cuidado, porque nem sempre aquele gênero preferido é aquele que você consegue transportar para um livro, uma história completa. Eu, por exemplo, sou fascinada por suspense, mistério e thriller. E sempre que eu tento escrever uma história, assim, 100% nesses gêneros, eu acho que eu não me saio muito bem. Eu gosto de colocar suspense nos meus romances, mas isso aí vai assim como não como carro-chefe. O carro-chefe para mim é sempre romance. Por algum motivo eu gosto muito de romance, tá? Mas se for me perguntar qual que eu escolho, eu vou escolher um bom suspense. Em segundo lugar, pense no tema. O que que é o tema? O tema é aquela mensagem que você quer passar, aquela mensagem que você quer gritar para todo mundo: gente, pensa nisso, olha isso, vamos refletir, vamos conversar. São aqueles assuntos que queimam o seu coração. Sabe? Para mim, quando eu penso no tema, sempre os meus temas vão girar em torno da graça e da esperança, porque a vida é tão complicada, a vida é tão caótica. A minha vida sempre foi bem caótica, bem complicada, e eu gosto de trazer esperança nos meus livros. Então, o tema é aquele valor, aquele princípio universal que todas as pessoas, independente de idade, onde elas moram, elas entendem. É sobre perdão que você quer falar? É sobre recomeços? É o quê? Qual é aquilo que queima? Pensa agora, qual é aquilo que queima no seu coração? Esse vai ser o seu grande tema, tá? E os assuntos, obviamente, eles vão girar em torno sempre desse tema. E agora eu quero saber quem é que vai habitar esse mundo dentro deste tema. Então, é o seu protagonista. Quem é essa pessoa que vai habitar esse momento importante, essa reflexão importante, esse assunto tão importante nas páginas do seu livro? Pense nesse protagonista. Como é que você vê essa pessoa vivendo dentro desse tema? E aí você, obviamente, eu tenho um vídeo aí, se você for bem abaixo, que fala sobre personagens, como desenvolver personagens. Porque, na verdade, o que a gente mais quer é que o leitor se apaixone por aquele protagonista, por aqueles personagens principais e suas histórias, e isso que vai fazer com que o leitor se identifique e vire as páginas do livro. Por isso é muito, muito importante você começar já com um caderno, anotar quem é essa pessoa. Nem sempre a gente vai conhecer tudo do nosso protagonista quando a gente começa a escrever a história. Assim como a gente conhece uma pessoa, a gente se encanta por algumas características, mas só com o tempo a gente vai realmente saber quem é essa pessoa, conhecer, entender as histórias. Assim também, conforme você vai escrevendo, você vai vendo que aquele personagem tem outras camadas, outras facetas que você não percebeu. De qualquer forma, pega um caderninho aqui, eu tenho os meus caderninhos, e vai anotando qual é o nome, escolha um nome especial que tenha a ver com as características desse personagem e daquilo que ele ou ela está vivendo. Quais são os traços físicos? O que a pessoa tem de defeito? O principal, motivação. Também, além da motivação, quais são os desejos desse protagonista e os medos? Eu também tenho outros vídeos sobre isso, tá bom? E se você quer saber mais, eu tenho um curso de escrita criativa onde eu vou esmiuçar tudo isso com vocês. Em quarto lugar, pense
na sua ambientação, onde essa história se passa. Qual é o lugar? Mais especificamente, claro, uma cidade ou um país, ali aquela comunidade, como é essa comunidade? Às vezes você vai dar ênfase numa parte de uma comunidade onde a história vai se desenrolar e você tem que caprichar muito nessa ambientação, porque você quer que o seu leitor queira uma passagem para aquele lugar. Eu fico tão emocionada quando as leitoras falam assim: gente, eu quero ir para Grace Harbor, que é uma das minhas ambientações da minha série Grace Harbor. Por quê? Porque as pessoas se sentem aconchegadas, acolhidas naquele lugar. Obviamente tem a ver com o gênero que você está escrevendo, né? Se for um gênero de suspense, você não vai querer viajar para um lugar onde tem terror, essas coisas, mas tem que ser criado de uma forma que vai gerar essa conexão também com o seu leitor. Quinto e último lugar, nós vamos falar da voz. Voz. É assim, como a sua voz. Por exemplo, os meus filhos, né? Quando eles eram pequenininhos, eles reconheceriam minha voz ou reconheciam a minha voz em qualquer lugar. Qual é essa voz? Você quer que os seus leitores reconheçam essa voz. Como é que você passa essa história? É de uma forma alegre? É de uma forma mais melancólica? De uma forma mais filosófica? É de uma forma, assim, mais dinâmica? Essa aí é a sua voz. Isso aí leva um tempo para a gente descobrir qual é a nossa voz. E é tão interessante a gente, conforme vai escrevendo a história, que às vezes a gente quer até mudar um pouco. Não, tem que ficar um pouco mais alegre ou um pouco mais melancólico, vamos dizer assim, mas alguma coisa te puxa sempre para aquela voz, sabe? Como se fosse a vibe da sua história. Então, é muito importante você começar a escrever coisas mais curtas, poemas, pode ser contos, para você saber qual é a sua voz, porque isso é uma coisa que pode ser um pouquinho mais difícil de você, sabe, começar a desenvolver, mas uma vez que você entende, conforme os seus leitores vão te dando feedback, sabe, você vai desenvolvendo mais e mais aquela voz e vai ficando conhecido dos seus leitores. E eu sou Luísa Cisterna. Se você gosta desses vídeos, por favor, assine aqui, a sinetinha para não esquecer dos próximos vídeos, e escrever juntos é bem melhor. Vou ficando por aqui, um beijo para vocês, até a próxima!